Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, gente. Bom falar com vocês. Está tudo bem aí? Tudo bem de saúde? Que é o mais importante, saúde física, ó, e mental, hein? Que hoje em dia, né, as pessoas estão ficando doentes, agressivas. Não, sai fora, vamos entrar nessa linha não. Nós vamos na nossa aqui, brindando a mente, fé e vamos embora. Prazer conhecê-los, viu? Prazer conhecê-los. Deixa eu te fazer um preâmbulo. Conversei com você ano passado, numa consulta que eu fiz. Eu lembro, eu só não lembro do teor. Eu tenho memória de elefante. Se eu te encontrar no mercado, eu falo, nós conversamos já. Mas não tem jeito, o teor a gente acaba esquecendo, né? A minha cunhada, proprietária da área, e meu cunhado também proprietário da área, né? Eles, na realidade, estão como ouvintes aí. Eu estou querendo tirar algumas dúvidas e é bom que eles ouçam para a gente ter algumas conclusões no final. Com certeza. Estou à disposição. Ganhar um amigo aqui, mais que um professor, ganhar um amigo aqui, tá? Estou aqui para ajudá-los. Com muito carinho e respeito, tá? Deixa eu fazer só um pequeno resumo bem rápido. Tá bom. A área é em Santa Catarina, no município de Porto Belo. É uma área de 320 hectares. Nós estamos há 10 anos num processo de uso capião. Eu encaminhei para você ano passado o processo na íntegra. Você tinha falado que estava extremamente bem instruído, com todos os documentos. Você me orientou no sentido de chegar a fazer uma petição para a juíza lá de Porto Belo, para a gente tentar uma prévia de um registro, né? Isso, acho que eu falei até em averbação premonitória, para fazer constar na matrícula o uso capião em andamento. Isso é muito bom porque você consegue antecipar, não a propriedade, mas você gera a ação de uso capião, ela fica pública, né? E você evita fraude, golpe, né? Dupla venda, tripla. Perfeito. Só relembrando, não existe matrícula desse imóvel, apesar de ter 320 hectares. Então, estaria solicitando a abertura de uma matrícula. Ele tem transcrição? Transcrição da área maior, alguma coisa assim? Nada? Acontece no Brasil, infelizmente, é um buraco registral, né? Isso. Para você entender o que acontece, é o seguinte: nós temos o município de Tijucas, que é originário, ao lado de Porto Belo. Então, Porto Belo é um município relativamente novo no sistema registral, mas a origem é Tijucas, né? Tá. É o município mais antigo do lado. Esse município de Porto Belo, ele também em 2015, em razão da lei, ele coloca a viabilidade, a possibilidade de uma escritura de uso capião, né, pela forma extrajudicial, não judicial, mas nós estamos já brigando há 10 anos. Eu mandei para você, se você conseguiu abrir. Consegui, já está separadinho. Até não entrei no primeiro momento, porque eu separo aqui. Já mandei até imprimir, mas está aqui. Eu vou abrir para vocês aqui, ó. Ele mandou até a foto da área, você é super organizado aqui. Deixa eu abrir para vocês aqui, ó. Eu te mandei um anterior e um agora, tá? Mandou, tá bonitinho aqui, ó. Aqui, ó. Isso, agora eu te mandei, antes disso eu te mandei uma outra também, vê se você consegue localizar. Deixa eu voltar. Peço perdão pela tosse, gente, mas não tem jeito. É uma virose que tá pegando todo mundo, né? É verdade. Mas sabe que todo jurista não morre desse tipo de problema, né? A gente entra com uma linha de segurança, a gente entra com uma liminar para não ser afetado. Não tem jeito, né? Todos nós precisamos de um médico, né? E na hora que aperta, todo mundo precisa de um advogado, eu falo, né? Enquanto você tenta abrir, eu vou tentar... Tá bom. A grosso modo, o que acontece? A área inteira ela tem 320 hectares, ok? Chegou, agora está aqui. Existe uma área de mata de preservação natural e quando você conseguir abrir a planta, você vai ver que ao lado nós temos um condomínio
sendo estruturado e feito muito rápido, ponto de caixa, tá? Tá. Esse condomínio é um condomínio de golfe, onde está sendo feito um excelente, fantástico campo de golfe, lotes, e eles são lindeiros confrontantes com a fazenda, né? O que acontece? Hoje a minha ação de uso capião é de 320 hectares. Por acaso, a municipalidade de Porto Belo, ela resolveu que vai passar uma estrada ligando Porto Belo ao município de Tijucas, né? E ela vai fazer um corte seccional, a grosso modo de 11%, 12%, separando a fazenda, a área como um todo, da área que está muito perto do condomínio do Golfe, né? O que ocorre numa situação normal de uso capião através do cartório? Eu puxei o Código de Porto Belo as exigências para a escritura de fazer a escritura de uso capião extrajudicial. Puxou lá todas as certidões, né? Não, eu tenho todas as certidões dentro do processo, eu vi todos os requisitos, e um dos requisitos é que eu tenha todos os confrontantes dando de acordo. Na ação principal, 320 hectares, eu estou há 10 anos brigando na parte superior da área, uma extrema que corresponde a 3% do valor da área total, uma discussão onde ele não concorda em assinar, ele discute que a área é dele, e ele junta documentos e ele cria uma série de problemas há 10 anos. Uma das ideias que nós tivemos é que agora, como vai passar essa estrada, pode ser uma estrada vicinal, uma estrada, diria, municipal, e ela vai passar e destacar 12%, 11% da área, eu poderia fazer uma retificação do meu pedido de uso capião judicial, reduzindo a área e abrir um processo de uso capião através do cartório só dessa área e vender e negociar com o condomínio do Golfe. Essa é a dúvida. Mas eu vou enriquecê-la com informações, que é o seguinte: toda vez que eu tenho um pedido, uma ação, se eu mexer na ação, se eu mexer no objeto da ação, eu preciso da concordância das partes. Apesar de ser um uso capião, uma ação unilateral, eu tenho um dos confrontantes que contestou a ação. Essa parte não tem nada a ver com ele, né? Vamos chamar, ele está na parte de cima brigando e essa parte é a parte de baixo, conforme a planta que eu enviei, né? E a dúvida é como eventualmente destacar essa parte para eventualmente conseguir fazer um uso capião parcial. Só relembrando que se eu tivesse um inventário, eu faço muito isso hoje em cartório, para mim fazer um inventário não judicial, extrajudicial, eu preciso desistir do inventário judicial para fazer o inventário extrajudicial. Ele não me permite que as duas pontas, as duas ações, né? Eu não sei se no uso capião eu tenho essa possibilidade de mudar o pedido, reduzir o meu pedido, eu consigo a assinatura de todos os confrontantes na parte de baixo. Na estrada seria o município de Porto Belo, meu confrontante, ou eu mesmo confrontante, lembrando que eu não tenho escritura de nenhuma das minhas 320 hectares. Né? Então, Entendi. eu não consigo fazer a prova de que eu sou vizinho de eu mesmo, para destacar 11% da área. Não sei se eu fui bem claro. Foi, o senhor doutor é didático, muito didático, muito claro, viu? Não, ótimo. Dá para fazer sim, no uso capião extrajudicial, assim como acontece no judicial, no judicial a gente atravessa uma petição, né? Pedindo para mudar, é muito comum. Você descobre no meio do processo que o seu uso capião não foi escolhido a espécie, a modalidade correta, então você pede que seja feita a mudança, né, do ordinário para o extraordinário, normalmente do especial para o extraordinário. E no uso capião extrajudicial, a mesma coisa, dá para fazer isso, né? Se a escritura pública já foi feita,
na verdade, aí você tem que fazer uma escritura pública como se fosse um aditivo, dá para fazer. Não seria uma nova escritura pública, na verdade seria uma escritura pública daquela situação, mas vinculativa, então dá para fazer. Tem tabelião que sabe disso, tem tabelião que não sabe. Tem tabelião que faz, tem tabelião que não faz e prefere fazer uma nova, né, por desconhecer às vezes, né, muitas vezes não tem medo de errar. Então dá para fazer sim, dá para fazer para mudar o tamanho da área, dá para mudar a descrição da área, a localidade da área. E dá para fazer para mudar o uso capião, né? A fundamentação, a tese, dá para fazer. Acontece muito no uso capião de herança, né? Às vezes um herdeiro sai, entra outro, ou faltou 2 herdeiros, entram mais 2 porque fizeram acordo, então dá para fazer. Agora um ponto importante também, essa estrada que vai fazer no meio é uma servidão, ela pode ser chamada de servidão ou não? Não acho que vai ser uma servidão, porque vai ser uma estrada de 12 ou 16 metros de largura, né? E ela vai interligar 2 municípios. A ideia é que a gente faça uma parceria privada com a prefeitura, onde a gente tenha que regularizar o condomínio ou a área de alguma forma e eles consigam fazer alguma composição ou compensação. A estrada vai sair. Ela já está sendo aberta, só não adentrou na nossa área, falta, eu diria que 3, 4 meses, ela começa a adentrar e cortar a nossa área. Nós tivemos uma reunião com um condomínio, vou chamar de condomínio Golf, para se entender, que é lindeiro vizinho à nossa área, né? E eles demonstraram interesse em fazer uma parceria com a gente. Eu tenho um outro probleminha para agregar, é o seguinte: na parte superior, onde nós temos uma discussão de 10 anos, um dos confrontantes, nós descobrimos recentemente que tem outros 2 pequenos, minúsculos confrontantes da área, né? Nós estamos no processo, numa fase de perícia, porque tentamos de todas as formas uma composição amigável nos 320 hectares, não foi possível. Tivemos uma audiência, e na audiência restou infrutífera a posição e a juíza determinou perícia, nomeou a perita, estamos na fase de fazer o depósito dos honorários periciais, ela vai fazer o trabalho. Nesse momento nós deduzimos e descobrimos que existe, além da área desse confrontante, 2 pequenas micro áreas que estão adentrando na nossa área de uso capião. Imagina que tem 2 terrenos praticamente no município vizinho, e dos fundos eles estão adentrando em percentual 0,05%, sabe, coisas assim, mas eles estão adentrando dentro da nossa área. Isso por quê? Porque quando eu fui tentar fazer o registro no INCRA, da área como um todo, exigência hoje do uso capião, eu ter o registro no INCRA, o INCRA informou que eles já tinham feito há 5 anos atrás o registro da parte deles. Eu preferi fazer o registro no INCRA do remanescente. Então, eu comecei a conversa com você falando de 320 hectares, nós temos registrado 312 hectares. Né? Então, vamos imaginar que 10 hectares sejam a discussão há 10 anos e apareceu mais 2 hectares de um outro vizinho. A hora que tiver a perita fizer um levantamento e ela constatar que eu tenho mais 2 confrontantes, ainda que minúsculos, acredito eu que ela vai abrir vista para o processo para que esses 2 confrontantes também se manifestem sobre o meu uso capião, correto? Correto. Hoje, esse pedido, qualquer pedido que fizeram no capião, como, infelizmente, né, como houve a contestação, tem que explicar direitinho para o juiz, porque senão vai pedir mesmo a manifestação para cumprir o artigo, né? A manifestação da outra parte. Para essas pessoas, volta para o início, para eles contestarem, informarem que concordam ou não. Eu sei, se eu tinha um problema, vou ter mais 2 problemas, total 3 problemas, certo? Verdade. Agora... Aí eu preciso fazer a correção da minha planta, e fazer a correção do meu pedido. Na verdade, pode alterar qualquer pedido, tamanho do imóvel, tipo de uso capião,
Pode alterar sim. O problema é que a outra parte vai ter que se manifestar, mas isso também não atrapalha, porque o uso campeão é uma ação declaratória, tem um lado bom. Por mais que a outra parte se manifeste, você não perde, né? Nós não perdemos o uso campeão em virtude da contestação, da habilitação como terceiro interessado, da oposição, né? Sim, o que eu estou perdendo é um tempo precioso. É isso mesmo, parabéns, doutor, é isso. Na verdade, no uso campeão, nós não perdemos porque alguém se habilitou, contestou, se opôs, nós perdemos tempo, né? Acaba ocorrendo, de fato, um atraso em relação ao tempo. Em relação ao tempo, sim. Isso acaba ocorrendo porque abre prazo para um, abre prazo para outro, mas é muito comum você ganhar uso campeão, mesmo que tenha essa situação, né? Essa situação de manifestação, terceiro interessado, é muito comum. Eu tenho uma pequena dúvida, é o seguinte, o município de Porto Belo está informando que vai fazer uma estação de tratamento de água, uma EPA, vai ter uma estação, você lembra o nome, Sábio? É ETA, né? ETA, Estação de Tratamento de Esgoto, ETA. Isso, É de água, ETA. Isso. E essa vai ser dentro da área que nós estamos de uso campeão. Eu não sei se na sentença, se nós fizéssemos um acordo com esse vizinho que está questionando e discutindo esses 3%, como ficariam as situações? Vamos imaginar que esse processo se arraste por mais 3, 4 anos. O que eu tenho de problema? O município vai fazer um corte e abrir uma estrada. Nós temos, nesse meio tempo que já ocorreu nesses 10 anos, uma linha de transmissão de energia que foi passada no meio da fazenda. Uma discussão à parte que nós estamos tendo em relação a, queira ou não queira, uma desapropriação indireta dessa faixa de terra. Ficamos discutindo, chegamos à sentença, foi feita uma perícia, chegou-se num valor, chegou-se em recurso, em Santa Catarina, a empresa concessionária recorreu porque nós fizemos uma avaliação por metro quadrado como se fosse já um condomínio instalado, e eles acham que é a área rural, pediram para fazer uma nova perícia, o processo vai retornar para fazer uma perícia. Então, a cada ano que passa, nós temos interferências ou dos vizinhos, e os vizinhos como um todo estão em plena ascensão de fazer condomínios. Só a nossa área hoje ainda não está com o condomínio aprovado. Em volta, todos os nossos confrontantes praticamente são condomínios. E aí eles vão ter a necessidade de acesso aos condomínios deles, interligação e outras áreas. Então, quanto mais demorar, a gente está sofrendo interferência, tanto do município quanto da necessidade dos outros condomínios de ter acesso. Além do fato deles fazerem toda uma infraestrutura de esgoto jogando dentro da fazenda. Não sei se eu vomitei muitos problemas para você. Ótimo, doutor. Não, tá ótimo, não, é isso mesmo. Peço até desculpa pela tosse aqui, gente, não tem jeito. Eu tô chupando pastilha, hein? Mas é uma virose que pegou no escritório pessoal aqui. De fato, quando alguém se habilita, isso não faz a gente perder, só atrapalha em relação a tempo, mas até aí a posse é nossa. A mesma coisa contestar. O pedido pode ser feito para mudança de área, para mudança de uso campeão, né? Às vezes você quer fundamentar com o outro, então pode sim. A averbação premonitória, que a gente tinha conversado sobre isso, como não tem matrícula, a gente não vai conseguir fazer, né? Essa averbação premonitória em virtude do uso campeão não ter matrícula, né? Não tem área maior, então a gente não consegue fazer. O tema, esse uso campeão, eu me recordei, eu entrei na pastinha aqui, faz tempo, hein? A gente conversou faz um tempinho já, hein? Tem um ano. Um pouquinho mais de um ano, né? Só lembrando que você tem memória de elefante. E tá redondo, é um uso campeão que não tem muito o que mexer, tá muito bem feito, né? A estrutura. Eu falar não disso. Inclusive, o que eu vejo que é ruim é o fórum. Você vê que tudo é demorado para sair um despacho, né? O cartório é ruim, né? E quando o cartório é ruim, tudo demora ali. O que bater, divórcio, separação, inventário.
vai demorar porque o cartório é ruim, tudo é difícil, né? É uma realidade. Hoje eu faria essa mudança da área, acho que é importante justificar isso. Se tiver condições financeiras, fazer uma topografia nova. O uso capião extrajudicial é uma exigência do CNJ, tudo tem que ser atualizado no extrajudicial. O judicial tem uma vantagem, a gente consegue fazer uso capião de temas polêmicos, não é o caso, mas nós conseguimos também fazer uso capião usando documentação antiga, né? Também nos ajuda muito a economizar, inclusive. Agora, você já deu uma olhadinha na REURB, na cidade? O que seria a REURB? A REURB é a regularização fundiária. Faz um requerimento, faz uma petição inicial e protocola na Comissão de Regularização Fundiária. Essa Comissão de Regularização Fundiária fica na prefeitura ou a quem ela delegue. Por que eu falo isso? Porque quando a cidade, né, o município está crescendo em relação ao loteamento, investimentos, né, condomínios, é muito comum a prefeitura ser atuante, porque ela tem interesse, né, tem interesse financeiro, ela ser atuante na REURB. Porque talvez, mesmo com o uso capião em andamento, cutucando na REURB, fazendo esse requerimento e tentando fazer essa regularização via REURB, consiga cortar caminho. Pode ser uma alternativa para cortar caminho e regularizar o imóvel também. Entendi. Essa REURB faz uma petição inicial, pode usar o modelo do uso capião mesmo. Faz a petição inicial, o endereçamento à Comissão de Regularização Fundiária da Prefeitura e protocola na Prefeitura. Tem prefeitura que tem o sistema online, né? Você consegue fazer esse protocolo via sistema online e tem prefeitura que não tem. Aí você é obrigado a fazer via físico mesmo, né? Ir lá protocolar, pedir para alguém protocolar. Mas do jeito que a área está crescendo em relação a condomínio, eu faria essa tentativa. É um custo, porque você paga a taxa para protocolar na prefeitura, né? Mas compensa porque se a prefeitura dá o devido andamento, vocês conseguem regularizar essa área em 90 dias, 120 dias. E me parece que aí a REURB está indo bem. Se no último... Mas eu precisaria da concordância dos confrontantes. Eu conseguiria fazer isso parcialmente, não total. Eu poderia fazer a exclusão desses 3%, dos outros 2%, para conseguir. A grosso modo, seria a área que eu tenho hoje regularizado no INCRA. Entendi. Mas já ajudaria. No indeferimento, junta no uso capião. No deferimento parcial, junta no uso capião também. Fala, olha, a prefeitura reconheceu. Né? Então, ajudaria de um jeito ou de outro. Não seria perdido fazer isso, essa tentativa, né? Via REURB. Sim, o que eu percebi na escritura de uso capião é a exigência de inúmeros documentos que tem ali. Eu posso correr em paralelo atrás, porque o registro de imóveis, independente da definindo o uso capião, eles vão me solicitar e exigir, né, de todos esses órgãos que Porto Belo lá tem em termos de reconhecimento. Eu só não conhecia esse URG aí, vou verificar. Nós temos as 3 formas originárias de adquirir propriedade, o uso capião, o judicial, extrajudicial e agora o administrativo, né? Então, de fato, não é toda cidade que faz, não é todo município que tem. A lei exige que todos os municípios tenham, mas infelizmente tem município que cria essa comissão de fachada, igual o CIPA, né? Nas empresas. Mas vale a pena tentar. Quando o município está crescendo muito em relação ao loteamento, em relação a grandes áreas, condomínio, vale a pena tentar porque a prefeitura, mesmo que não tenha, ela cria e começa a dar atenção, porque é de interesse dela receber os tributos, receber transmissões, né, de compra e venda. Então, é interessante. Eu daria uma olhadinha assim e não deixaria de fazer um protocolo, dependendo do valor da taxa que é cobrada, né? Dá para confirmar na prefeitura, mas é a Comissão de Regularização Fundiária, REURB. Como já tem a planta, já tem tudo, não fica difícil fazer, né? A planta que a gente tem já é uma planta georreferenciada, né, nos termos da exigência da escritura pública. Olha, tá? Que beleza. Isso ajuda muito. Só que talvez eu tivesse que fazer uma correção e alteração para excluir, talvez o confronto que está discutindo e brigando. E eu também não sei se eu consigo, eu tenho alguns problemas, eu não posso simplesmente desistir do uso do capião, senão eu tenho sucumbência desse confrontante. Agora não dá para parar, ele tem que ir até o final. Mas tem um lado bom. Quando nós conseguimos, através da REURB, a certidão de regularização fundiária,
e tem um uso capião em andamento e ele se tornou litigioso, o que eu costumo fazer? Eu peticiono e falo, excelência, o município já reconhece eu como proprietário, né, os meus clientes como proprietário. Então, se Vossa Excelência decidir contrário, seria uma contradição, né? Contradição. E eu seguro o registro. Seguro o registro e mantenho a ação. Se eu percebo que o juiz está do nosso lado, deixa julgar. Se eu percebo que não está, vai lá, registra a certidão de realização fundiária, passa a ser proprietário, depois junta no uso capião. Só relembrando, nós tivemos uma audiência e foi feito um ponto específico no termo de audiência, onde a discussão se refere, a grosso modo, a 3% do valor da área total. Então, não existe uma discussão sobre a área total. A área, os 97%, nós estamos tranquilos e seguros. Eu fiz o registro junto ao INCRA porque a gente não sabe qual outro confrontante poderia, de repente, vender para um terceiro e querer mexer na área ou fazer alguma coisa nesse sentido. Né? Então, era mais uma questão de segurança. Você tocou num ponto interessante, esse reúne aí, a questão da prefeitura de cobrar algum tributo. Né? Na escritura de uso capião, em princípio, em tese, eu não tenho ITBI. Né? Eu não sei se teria esse ITBI ou não na situação judicial ou em termos de escritura, né? Porque eu peguei até a legislação do município, onde consta lá como isento o ITBI. Vou ter, em princípio, dar um valor para a área. Né? Se o valor for astronômico, vamos imaginar 20 milhões, né, o valor dessa área, e o ITBI for 2%, eu vou ter que recolher 400 mil reais. Né? Tem que se livrar, tem que ser uma justiça gratuita. E no uso capião não me recordo agora. É justiça gratuita? Não é justiça gratuita, porque a área é muito grande, ela é 320 hectares, então ela foge dos padrões normais e aí eu não conseguiria de forma nenhuma justiça gratuita em razão do valor da área também. E as benfeitorias que tem na área, é uma área de criação de gado, né, de Braford, um retorno financeiro muito alto. Né? E a criação de gado, ela está lá mais para cuidar da área. A gente não conseguiria nem anexar a declaração de imposto de renda dos herdeiros, digamos assim, dos reivindicantes, né? Porque é uma área realmente substancial e todos têm, de uma certa forma, recurso. Mas, mesmo assim, o imposto de bens intervivos, caso ele venha recair sobre a área, é complicado isso. Santa Catarina tem, por padrão diferente de São Paulo, colocar o valor de avaliação real. Todos os imóveis que a gente tem em Santa Catarina, ou que a gente teve em alguma situação de inventário, ou compra e venda, eles necessariamente solicitam que você faça 3 avaliações, até por imobiliário. Imagina se a gente tiver uma incidência do ITBI aí, seria uma coisa assim astronômica. Nesses casos, o que eu oriento fazer? Por mais que a área é grande, insistir na justiça gratuita. E quando a gente percebe que não dá mesmo, né, a gente não tem fundamento, não tem lógica, talvez, o que a gente vem fazendo muito aqui. Até no primeiro momento eu fazia a avaliação por aqui mesmo, no escritório, mas depois alguns juízes começaram a questionar que tem interesse na causa. Mas faz uma avaliação, um corretor, um arquiteto, um engenheiro, tentando reduzir o valor da causa. Se reduzir 50%, 70%, só faz uma avaliação do terreno. É claro que uma avaliação mais para o nosso lado, né, do que realmente a coisa concreta, a coisa real, né? Mas é uma forma de você conseguir reduzir o valor da causa, para eliminar o risco de sucumbência, né? Do registro não tem jeito, mas da sucumbência consegue, né? Mas a sucumbência, será que seria levado em consideração o valor da causa que eu coloquei? Não, na verdade a sucumbência, normalmente os juízes, agora o que eles estão fazendo? Nesses casos, eles reduzem e colocam um valor fixo. Eu tive um caso recente aqui no escritório, o valor era muito alto, o valor do imóvel. O juiz ele fez o quê? Ele colocou um valor fixo de 10 mil reais a sucumbência. Então, é muito comum isso. Por mais que o código fale de 10% a 20%, mas hoje a justiça criou, né, uma jurisprudência muito forte nesse sentido.
Então, se o valor é astronômico, certamente vai ter essa redução, sim. Que o valor da causa, para você ter uma ideia, na minha ação de campeão é de 1 milhão. Há 10 anos atrás, a área hoje, ela passa de 50 milhões, né? E, no mínimo, está falando de 100 mil reais com base na ação sem correção. Com correção de 10 anos, daria uns 250 mil reais de sucumbência com base no valor da ação, né? E se fosse com valor real, ia ser estratosférico. O judiciário tem feito isso é muito bom, porque ajuda, né? Porque realmente você pega um valor muito fora da realidade, um valor você acaba com a vida financeira, né, das partes, né? Então, apesar dos advogados criticarem, eu acho justo. Porque não adianta o advogado ganhar sucumbência absurda, sendo que já ganhou honorários, e acabar com a vida financeira, né? Então, é interessante isso. Então, hoje nós percebemos aí muitos honorários fixos. O advogado recorre, mas não tem reformado não, viu? Não tem reformado. Vários alunos recorreram. Aqui no escritório não costumo recorrer, porque eu acho que não vale a pena. E de fato, quem recorreu, todos que eu conheço, os alunas perderam. Não tiveram sucesso. Não teve uma majoração, né? Então, é algo a se pensar, né? Agora, o valor da causa, não dá para mexer, porque já está muito ali, na cara do gol, né? Vai chamar muita atenção. Mas também tem um lado bom, o uso capião tem tudo para ser procedente. Eu não enxergo esse uso capião como improcedente, acho muito difícil isso acontecer. Não. O uso capião ele vai ser julgado procedente, mas também é possível que seja julgado procedente os 3% e o vizinho reclamar. Eu vou fazer papel de advogado de diabo, né? Ele anexou para fins de perícia 4 transcrições, né? Onde ele solicita para a perita e informe onde estão as transcrições dele para demonstrar se estão dentro da área que a gente está pleiteando o campeão. As transcrições que ele está anexando são transcrições onde você consegue colocá-las em qualquer lugar perto da área. A grosso modo, uma transcrição muito antiga, ela diz que tem 22 hectares, ou 4 hectares, ou 5 hectares, né? Confronta com o seu Joãozinho das Neves, né? E vai até o rio Perequê. Tá. Você não consegue dizer se é no início do rio Perequê ou no final do rio Perequê, se ela está no começo ou no final, e elas foram transcrições de Tijuca, que é o município que inicialmente eu comentei com você, que eram originárias de toda aquela região antes da criação da matrícula educatória de Porto Belo. Então, Porto Belo é uma cidade relativamente nova, pode ter 70 anos, mas o registrador não deve ter mais de 30, 40 anos, sabe? E antes desse período, todas as matrículas e transcrições se reportavam a Tijucas, que era o município anterior que englobava todos os municípios em volta. Então, quando ele traz uma transcrição que não é nem matrícula, né? Hoje sabemos que as áreas rurais precisam ter o CAR, precisam ter georreferenciamento para serem comercializadas, né? Então, ele traz transcrições antigas, onde ele, através de compromisso de compra e venda, passou a ser proprietário, possuidor dessas áreas, né? Mas, efetivamente, elas não é possível, com 100% de precisão, dizer que é ali ou aqui ou um pouco mais para lá. Entendi. Não é fácil localizar com precisão, né? Isso. Por isso que a briga com esse confrontante ela é fervorosa, porque ele diz que comprou essa área, ainda está vivo, é um senhorzinho de 90 anos, que diz que começa ali e termina lá, né? Mas há essa necessidade da perícia. Agora, existe uma grande possibilidade, e ainda que pequeno, vamos imaginar que não seja 3%, mas que seja 1%, ele tem a razão. Não é? A sentença da juíza vai ter que julgar absolutamente procedente a contestação dele,
né, mensurar sucumbência em razão da discussão que ele levantou, né, dizendo que nós não temos razão em 100%, e ele também não tem razão em 100%, mas... E você foi muito técnico, hein? Foi muito técnico porque quando nós somos numa situação dessa, o ideal é ir para o lado da forma originária, né? E você foi muito inteligente. Porque se a briga continua em relação à demarcação de terras, não seria interessante, seria perigoso para nós. Então a estratégia de escolher o uso capião foi bem bacana, hein? Foi bem positiva. Sim, o receio é tomar realmente uma invertida. Nós estamos enfrentando a seguinte situação. Se eu continuar o processo com a vara muito lenta, o processo diria que vai mais uns 3 anos, até ter uma sentença. Os condomínios em volta, em franca ascensão. A prefeitura em franca ascensão, querendo abrir ruas e estradas, adentrando o que está fazendo, até para que o sistema viário tenha fluxo, né? E esse vizinho já se pensou na possibilidade de a gente chegar a abrir mão desses 3% para agilizar a nossa vida, né? Parte dos herdeiros da família não concordou em razão da possibilidade de, não, nós temos razão. Só que a gente sabe que ter razão hoje no processo judicial é uma questão muito demorada. É verdade. Né? Mas perder 3% se ganha em velocidade, agilidade e regularização. Numa área regularizada vale o dobro de uma área não regularizada, ou muito mais. A escolha do uso capião foi perfeita. Se o doutor tivesse escolhido a ação, talvez, em demarcatória, demarcação, nós íamos ter um problema, por quê? Porque o reconhecimento dessa área é praticamente impossível, né? O reconhecimento dinâmico dela. Então, o uso capião é mais fácil. Tem perícia? Tem. Mas é uma perícia diferente, é uma abertura de uma nova matrícula. Mesmo que a gente acabe perdendo o saldo residual da área, vai ter o registro do que existe de fato, né? Então, isso conserta muita coisa, né? E a nossa chance de sucesso é muito maior. Eu vejo que esse uso capião, só se for uma fatalidade, mas tem tudo para ganhar, hein, doutor? Tem tudo para ganhar. Sim, a discussão é, eu não tenho dúvida que eu vou ganhar, em que prazo eu vou ganhar, e a minha dúvida é em relação aos 3%, né? Se eu perder esses 3%, eu vou ter que fazer a retificação da minha planta, né? Vou ter que retificar também todo o meu memorial descritivo, excluindo a parte desse contestante, e dos outros 2 demais, colocar o mais perto da situação constante que está no INCRA e correr atrás em termos de velocidade. Agora, um detalhe também importante, aqui eu não consigo acessar, mas esse processo o doutor usou a súmula 237, né, do Supremo, né? Sim. Usou, legal. Porque esse é o típico processo que não é só para regularizar, o doutor escolheu muito bem, mas ele também é muito importante para usar como um guarda-chuva o escudo protetor. Porque normalmente o outro lado, ele acaba usando ferramentas, ações para poder forçar um acordo, né? Então, o outro lado normalmente propõe uma ação de arbitramento de aluguel para pagar aluguel fático, propõe ação de extinção de economia nas piores hipóteses, esse caso não dá, né? Mas tem ações que podem pesar, nos atrapalhar. E com o uso da súmula 237, qualquer bomba que vir, a gente consegue pelo menos usar como escudo protetor, pedindo a suspensão daquela ação até que o uso capião seja julgado. Essa é a grande vantagem do uso capião judicial para o extrajudicial, porque o extrajudicial a gente não consegue usar como escudo protetor, né? Você consegue rapidez, celeridade quando possível, mas você não consegue se proteger de ações que possam vir, né? É uma realidade, né? A área que ele está reivindicando, apesar de ser 3%, é uma faixa, uma questão técnica, digamos assim, onde é uma área rural que não está sendo utilizada para nada. Só para você ter uma ideia, ele tem 3 vezes mais de área confrontante. A área dele é gigantesca, mas ele é um cara difícil de torcer o braço, porque ele parece que cada vez quer mais. Nós estamos falando de 320 hectares, que é muita coisa. É muita coisa. Ele tem 1.100.000 hectares ao lado
praticamente um município inteiro em termos de área. Entendeu? Mas ele é uma pessoa que briga com prefeitura, briga com todos os confrontantes, briga com todas as instâncias, uma pessoa difícil lida. E não quer fazer acordo, né? A pessoa que não tem vontade de fazer acordo, desejo de fazer acordo, né? Nós tentamos na audiência definir o seguinte: o que a perita arbitrasse, nós estávamos abrindo mão do recurso para ganhar tempo. No finalzinho ele não concordou, ele falou: não, se não for do meu jeito eu quero recorrer. Ele não aceita nem se a perita falar que não é área dele. Quando o outro lado não está disposto a acordo, a conversar, é difícil, né? Infelizmente é uma realidade. Mas o lado bom é que a chance de sucesso desses seus campeões é gigantesca. E tem um outro detalhe, né? Não sei se é o que vocês querem, provavelmente não. Mas hoje tem um comércio muito grande de posse. Quando nós temos uma ação de uso campeão distribuída, a posse ela chega a valer até 70%, 75% do valor real. Então, às vezes, a gente prefere se livrar do problema. E existe um meio correto que não seja lícito, que não seja ilegal, não é estelionato, é algo previsto pela jurisprudência e pela doutrina, né? Mas a cessão de direitos possessórios e afins. Transfere para a pessoa através da cessão de direitos possessórios e afins, e a pessoa entra no uso campeão como terceiro habilitado, e ela toca o uso campeão até o final, né? E assumindo todos os riscos. Parece que é algo, né? É algo que ninguém vai querer, mas o pessoal compra, ainda mais nessa área, né? É muito comum a questão da soma da posse, né? Ou habilitação como terceiro interessado, não só de forma positiva, ou melhor, negativa, mas positiva também. É possível, né? Sim, nesse sentido, foi o motivo da consulta, onde a ideia seria chegar, já que a estrada municipal vai passar e cortar a área como um todo, separando 11%, 12% da área maior, a gente tentar fazer negócio com esse vizinho que está com condomínio em implantação a 2.000 por hora militar, ou seja, eu diria que daqui a um ano ele vai estar quase que praticamente que pronto o condomínio, tanta gente que está trabalhando no condomínio e tanta implantação e instalação que está sendo feita. E aí a família talvez faça uma opção de chegar e fazer uma escritura de uso campeão dessa faixa assim que a prefeitura passar. Só que assim que a prefeitura passar, eu não sei se eles vão ter que fazer um decreto expropriatório dessa faixa de terra onde vai ser feita a estrada, para que eu possa colocar numa escritura de uso campeão, dizendo que o confrontante agora passa a ser o município e não mais eu. Porque se eu coloco que eu sou confrontante, eu também não tenho a propriedade para provar. Os outros demais confrontantes têm propriedade registrada perante o regime de imóvel. Entendeu? E é uma saída interessante, né? Porque eu vejo aqui no escritório, muita gente faz o quê? A área é grande, essas áreas grandes, essas áreas rurais e às vezes área urbana, mas áreas grandes. Poxa, tudo é gasto, né? O custo é tempo, é nervoso. Então, faz a transmissão dos direitos possessórios e normalmente o investidor, ele assume tudo, né? Questões jurídicas, recursais, e você se livra. Mas eu não vou atingir o valor de mercado, mas você se livra às vezes de uma dor de cabeça. E isso é muito comum fazer parcial. Eu atendi um cliente agora há pouco, presencial, ele e o filho é advogado. E eles fizeram isso, pegaram, dividiram a área no meio e venderam metade para custear as despesas, e também eles queriam quitar um apartamento, né? Por mais estranho que pareça, quem é do negócio compra, porque a cessão de direitos possessórios e afins é uma realidade no Brasil, ainda mais um campeão que foi bem feito, a estratégia foi bem desenhada, então tem tudo para dar certo, sim. Normalmente o investidor acaba adquirindo através da cessão de direitos possessórios. A cessão de direitos possessórios a pessoa pode até fazer um campeão no nome dela, né? Como tem um campeão em andamento e houve uma oposição, já não é mais adequado. O adequado é se habilitar como terceiro interessado e acompanhar até o final. Mas é interessante, né? É interessante e é uma forma de você conseguir antecipar o negócio, né? Doutor, eu queria fazer uma colocação. Claro, pode ser? claro. Eu sou leigo, né? Não sou a pessoa do direito. Mas eu queria só dar uma imagem, um pouquinho, é a mesma imagem, mas só falando novamente. Imagina a área da fazenda de 320 hectares.
todos os problemas e dificuldades que o José Eduardo expôs, vamos dizer que está no lado norte. No lado sul da fazenda, nós temos uma divisa pacificada, com um condomínio novo que está sendo construído e com um aeroporto. Divisa pacificada. A prefeitura está fazendo uma avenida, mas não é uma rua, não é nada, é uma avenida de 24 metros de largura, de faixa de domínio, cortando a parte sul. E essa terra que sobrou, que vai sobrar entre a avenida e a divisa do condomínio e do aeroporto, é de alto interesse para este condomínio que está sendo implantado. Entendi. Então, tem dois lados, um é mais tranquilo e o outro mais tenso, né? E justamente a possibilidade de negócio é o lado mais tranquilo, né? Então assim, a parte toda ficou entre um aeroporto e esse condomínio de luxo. O condomínio de luxo quer expandir e tem grande interesse nessa área. Todo o restante norte, acima da avenida, tem esses litígios todos. A pergunta técnica nesse cenário, o confrontante passou a ser a avenida e o condomínio que tem interesse. Consegue se destacar essa área sem prejudicar a ação de uso capião? Consegue sim. Eu posso vender direitos possessórios desta área sem vender o todo? Consegue sim. Inclusive é muito comum isso. O ideal é sempre vender posse, se vende da forma correta, né? Como que eu vendo posse? Eu vendo através de cessão de direitos possessórios e afins. É o contrato certo, porque é um contrato que dá validade, é um contrato que facilita para o outro regularizar e ninguém pode alegar nada. Olha, você vendeu algo que eu não sabia, que era assim, que estava enrolado. Não. É um contrato que quem está vendendo sabe o que está vendendo e quem está comprando sabe o que está comprando. E nesse caso, dá para fazer o quê? Na cessão de direitos possessórios e afins, que é o contrato que eu vendo e compro posse, para ajudar até no uso capião, dá para fazer, isso é importante, dá para fazer a juntada de documentos anexos, né? Então daria para juntar uma planta e memorial descritivo, os dois, né? Planta e memorial descritivo, separando literalmente as áreas, né? Então, separando as áreas literalmente. Ou seja, é um desenho separando a área. Eu comprei a posse, tal área, né? Então, tentando fazer a melhor localização e descrição possível. Mas é possível e é efetivo. E aí pode fazer o quê? Deve fazer, né? Vai lá no uso capião e informa. Informa que foi feita uma transação, requer... eu não gosto de juntar o contrato, porque a outra parte, os advogados do outro lado, o doutor sabe disso, tem advogado que é coerente, ele lê as coisas antes de sair falando, mas não é a grande maioria. Então, se pegar esses advogados, muitas vezes, que faz direito, mas parece que plantou uma sementinha no mal, tudo quer brigar, ele vai criticar, ele vai falar, não, essa parte não poderia ter sido negociada, capaz de querer fazer uma ação de nulidade por fora, só para tumultuar, ações que muitas vezes vão até perder, sem sentido, sem requisitos. Então, o ideal é fazer o quê? Faz a venda, através de cessão de direitos possessórios e afins, mas avisa no uso capião, requer emendar na inicial para que seja retirada, ou melhor, para que a localização e descrição exata do terreno conste essa. Ou seja, você não precisa falar que vendeu, alienou, você só vai falar que quer separar essa parte. Você vai como se fosse emendar a inicial para tentar discriminar a localização exata, ou seja, aquela parte que pertencia ao uso capião, no contexto geral, ela vai sair. E isso é muito bom se fizer isso. O judiciário não implica, não costuma implicar, porque você está emendando inicial. É um direito. Não podemos emendar inicial até que ocorra a perícia. Depois que ocorrer a perícia já fica mais difícil. Dá para emendar também. E por outro lado, se fizer isso, gente, aí quem vai comprar, consegue regularizar sozinho, através de reúrbio, através propriamente de uso capião. É interessante isso. Sim. Então, esse ponto, se isso prosperar, essa ideia, porque a linha do tempo é muito diferente. Se a gente segue o uso capião inteiro, e se a gente acha um artifício como esse, um artifício legal,
para regularizar, para vender um pedaço dessa área abaixo da avenida, abaixo da nova avenida da prefeitura. Porque a linha do tempo é muito diferente. Isso pode se viabilizar, vamos supor, em 5 anos, o Capião em 15. É muito diferente. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta, se é possível se destacar uma área dentro do processo. Se essa área estiver muito clara, os limites do georreferenciamento. Porque ou é condomínio consolidado, ou é um aeroporto, ou é uma estrada, ou é uma avenida nova. E, se for possível, é um caminho interessante. Desculpa te interromper, Sérgio. Professor Júlio, eu mandei no seu WhatsApp, a sua secretária deve ter... Chegou aqui, viu? Chegou aqui. Isso, uma foto, exatamente. Com a linha vermelha, né? Isso, a parte em verde aí, que você está vendo, e o condomínio, a foto também, você consegue enxergar o condomínio na parte de baixo, né? E a projeção para dentro da fazenda da área que eles querem adquirir. Não sei se você consegue enxergar aí. Consegui. Tem até uma área aqui, uma área é vegetação e tem uma parte, a parte que você percebe que tem alguma coisa ali, né? Então, a parte em vermelho é a fazenda por completo, ok? Tá. O nosso vizinho, ele já está na parte de baixo aí, a gente chama de condomínio Golf. Ele fez uma projeção para dentro da fazenda, da área que ele gostaria de adquirir, corresponde a 12%. Deu para entender? Deu para entender. Ótimo, doutor. Parabéns pela didática, viu? Na parte de cima, ela é limitada por essa avenida que a prefeitura já está construindo. Como que teria que ser feita a viabilidade desse negócio, né? O contrato seria a cessão de direitos possessórios e afins. Feito esse contrato, né? Esse contrato bem feito, pode ser um instrumento público ou um instrumento particular, não tem problema. A grande cereja do bolo é ter uma cláusula de soma de posse. Alguns juristas gostam até de mencionar no título, acho muito legal. Cessão de direitos possessórios e afins com cláusula de soma de posse. Ou seja, quem está comprando poderia fazer os capião, o nome dele, o condomínio, pessoa física ou jurídica, direto, né? Direto. Ou seja, quando nós usamos a soma de posse no título do contrato de cessão de direitos possessórios, isso é magnífico, porque aquele que compra a posse faz os capião no nome dele, com um dia de posse, um mês, um ano, até uma reurb. Então seria bem interessante. Por outro lado, para não dar confusão, a gente peticiona no uso capião informando. Por um lapso constou a área, para que não reste dúvida e não fique confuso, a área objeto de uso capião é essa, a qual o senhor perito, no levantamento topográfico, deverá levar em consideração. Então, faz isso no uso capião, não precisa juntar contrato, nada disso, já que tem gente se opondo, se junta, cresce o olho, né, gente? Cresce o olho, o ser humano é terrível. Então, eu faria desse jeito. Esse tipo de transação seria viável, é comum, não tem nada de ilegal, ilícito, absurdo. Cessão de direitos possessórios é comum no Brasil. É muito difícil alguém não entender, né? O cartório, claro que nunca vai registrar posse, mas o judiciário está pacificado. Tanto é que o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil do CNJ classifica a posse como direito autônomo, sui generis, né? Hoje a Receita Federal orienta a declarar posse, porque tem valor econômico. E o Supremo, né, recentemente decidiu que numa partilha de bens no divórcio a posse entra. Então a posse ela ganhou um novo status, né? Então a gente tem que enxergar isso, é uma realidade, quer queira, quer não queira. E vocês estão usufruindo disso, conhecimento jurisprudencial, é uma realidade, né? E é interessante que quem não conhece do assunto vai falar, não, vou comprar uma fria, mas não. Quem conhece um pouquinho vai comprar porque é necessário, é importante, sabe que consegue regularizar, sabe que na pior das hipóteses, se acontecer alguma coisa, o uso capião é uma blindagem também, patrimonial, súmula 237, e também, né, consegue trabalhar com embargos de terceiro com excelência, né? Então, eu faria assim, gente, se é bom para vocês em termos financeiros, né, esse adiantamento, tem que fazer assim, tem que fazer sem receio nenhum. Vou tirar só uma última dúvida para a gente encerrar. Claro. A Stefanelli localizou o decreto 2.888 de 2021 e falando sobre o REURB de Porto Belo. Foi criada a comissão, presidente, assessores e tudo mais. A sua
orientação é no sentido de a gente procurar essa comissão e verificar as solicitações em termos documentais que eles eventualmente tenham, para a gente tentar fazer uma regularização administrativa também, é isso? Perfeito, perfeito. Faz isso porque dá para vender a posse desse jeito que nós conversamos, e o que sobrar, além do uso capião já em andamento, dá para fazer muito bem uma regularização via REURB. Se fizer, excelente, resolveu o problema também. Faria sim, faria porque vale a pena, gente. Vale a pena porque quando tem muito loteamento, a área crescendo, ou aquela transformação, a área rural virando área urbana, né? Com validação, a prefeitura, mesmo que não respeitava muito a REURB, começa a se interessar em respeitar. E me parece que é o que aconteceu. Então, tem que fazer. Vale a pena dar uma olhadinha e tentar sim. O custo é baixo. Então, nesse caso, nessa recomendação inicial do senhor, para baixo da avenida é possível fazer a negociação com a cessão de direitos possessórios. Cessão de direitos possessórios. Para baixo da avenida. Para baixo da avenida. E dá para fazer através de instrumento particular ou público. Isso. E para cima da avenida, a gente faz via REURB. Tenta fazer via REURB. Por exemplo. Por quê? Não, desculpa, a gente não consegue fazer via REURB porque a gente tem hoje um confrontante e contestante. Tem um opositor, né? Tem alguém que... A não ser que a gente abrisse mão desse pedaço. Na verdade, a tentativa era fazer via REURB, conseguir sucesso, vai parar na certidão de legalização fundiária. Eu estava com uma aqui em cima, mas tiraram. Essa certidão, nós temos que levar a registro. No caso aí, como nós temos uma oposição no uso capião, segura essa certidão, junta no processo, para reafirmar que o município já entende como dono, e aí posteriormente a isso, com o andamento do processo, aí sim, aí pode fazer o registro. É uma carta na manga, interessantíssima, inclusive, viu? Até para outra parte, talvez forçar um acordo, porque a outra parte vai falar assim, já perdemos, a prefeitura falou que eles são donos, ou seja, não tem o que fazer, né? Eu também tenho uma pergunta, se tira essa parte do uso capião, como que fica, daí tem que, tira essa parte que registra em cartório, como que faz depois no uso capião, diminui essa área? No uso capião é muito comum, a gente consertar, né, muitas vezes um tipo, uma espécie de uso capião, é muito comum consertar a área, porque as coisas acontecem, você descobre que a área não tem todo aquele tamanho, tem um tamanho menor ou um tamanho maior, então é muito comum. Isso não vai ser questionado no uso capião. Diferente de outras ações, né, que você fica preso ao que está nos fatos, no uso capião você consegue com muita tranquilidade fazer essas alterações. E por quê? Porque nós temos um princípio novo, que é o princípio da cooperação no Código de Processo Civil. E o princípio da cooperação, usa ele, né? O que o doutor vai fazer? Vem informar, vem requerer a retificação do tamanho da área para não dar confusão, com base no princípio da cooperação, previsto no CPC, artigo 6º, né? Você consegue o quê? A cooperação, juiz, estou te ajudando, porque amanhã depois você julga errado, o cartório não vai registrar, ou se registrar vai dar sobreposição de área. Então é uma forma de ajudar, né? Mas aí eu vou ter que pedir a assinatura dos confrontantes novamente, certo? Não, na verdade não. Não, porque você vai pedir só para que seja levado em consideração a área tal. A área objeto do uso capião é a área tal. Você não vai emendar, você não vai usar a palavra emendar, para não correr esse risco. Na verdade, você só vai cooperar. Juiz, entendemos que está muito confuso. Os capiões dessa área aqui, ok? Acabou. Colocou dentro do processo a peça, protocolou, o juiz não falou nada. A processo que segue. Perfeito. Qualquer coisa eu tô aqui, tá, gente? Se precisar de alguma coisa, quiser mandar uma mensagem, muito bom. Eu vou atender o cliente agora das 8 que tá esperando aqui, senão eu ficaria com vocês. Tem dia que eu não tenho atendimento, tem dia que não. Se não tivesse, eu ficaria com vocês até mais tarde, viu? Tá bom, muito obrigado. Gente, eu que agradeço a simpatia, a educação, tá? Qualquer coisa eu tô aqui. Fiquem com Deus, tá? Obrigado, tudo de bom. Doutor José, um grande abraço, prazer em revê-lo, viu? Doutor não envelhece, parabéns. Um abraço, tudo bom. Tchau, tchau. Ricardo, certo, viu? É mentoria uso capião. A Taisla
falou que tem que mandar um áudio pra Anne Pesce, que ela vai fazer o despacho, acho que do José Lemes. Ah, tá. O senhor quer mandar hoje ou amanhã o senhor manda? Eu deixo anotado amanhã, pra lembrar. Amanhã, tá? Vamos mandar amanhã. Tá, agora é o Dinael, ele tá no link. Rico, obrigado, Tá, cara. Bom doutor, descanso, vamos, tá? tchau. Obrigado, viu? Parabéns aí, hein? Melhoras. Melhoras. Vai melhorar, cara. Vai. Abração para as crianças lá, viu? Agora sim. Dinael, tudo bem, Dinael? Como que você tá? Tudo bem, senhor? É um prazer estar falando contigo. Prazer é todo meu, viu? Você tá bem de saúde, família, que é o principal, né? O resto a gente corre atrás, né? É, isso aí. Tudo bem, graças a Deus, sim. Que legal. Ó, muito bom te conhecer, parabéns pela energia, a gente vê que você tem uma energia boa. Isso é bom demais, viu? Eu peço muito para Deus, para poder ajudar as pessoas que precisam de mim. E as orientações, tudo que eu puder fazer para você não gastar, se der para você fazer sozinho, sempre, tá? A intenção é te ajudar, viu? Perfeito. Conta comigo. Prazer em conhecê-lo, tá? Igualmente, igualmente.